Vamos lá então, pessoal. Começando aí mais um Sellout Experience. Essa semana ao vivo, mais uma semana, segunda semana agora ao vivo aqui pelo LinkedIn Live. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre um tema bastante importante e que eu tenho percebido que as pessoas, de uma forma geral, nas empresas de distribuição, você encontra uma certa dificuldade, né, para disseminar essa cultura de se avaliar efetivamente aí os números, né, dos resultados de cada PDV e tal, e encontrando, esmiuçando esses números, procurando ali dentro oportunidades, né, de provocar novos projetos, novas ideias, novos planos de ações. É basicamente esse aí o contexto que a gente vai falar um pouco hoje. Então, meu nome é Gilberto Bogado, eu estou à frente da GB Desenvolvimento de Pessoas, o meu escopo tem sido o enfoque total aí nas áreas comerciais, tanto o desenvolvimento de pessoas nessa área especificamente, assim como negócios também na parte aí de consultorias e mentorias nesse último momento. Já tive uma história bastante longa, né, com o negócio de vendas externas já de muito tempo. Então, eu venho trabalhando com distribuição desde 1988, 1990, por ali. Então, passei por algumas multinacionais, algumas empresas de grande porte, como Souza Cruz, Bunge, São Paulo Alpargatas, Mars, e de todas elas a gente foi buscando captar, né, as metodologias, os formatos de trabalho, sempre porque lá no final tinha um varejo, né? Tinha uma loja de varejo. Então eram lojas de categorias diferentes, mas todas com uma dinâmica muito parecida, sempre com um produto que precisava ir para o ponto de venda, com um homem de vendas, né? Um vendedor, um supervisor, um gerente, sempre no contexto para colocar os produtos efetivamente lá nesse ponto de venda. E a gente foi, então, captando aí todo esse aprendizado, e agora eu, de algumas semanas para cá, 18, 17 semanas atrás, eu comecei a fazer então esses eventos semanais para a gente procurar disseminar um pouco mais essa cultura, né, do sellout. Eu entendo o sellout como uma cultura, né, como uma filosofia que precisa ser compreendida, estudada, porque ela é muito ampla, né, envolve uma centena de coisas, diversos fatores, ela é multifatorial, né? Ela tem muitos fatores distintos que acabam impactando lá no final, no resultado do produto indo para a casa do cliente. Então, eu estou transmitindo aqui de casa hoje, tá? Então vai ser aí uma experiência nova, né? Ao vivo, de casa. Então vamos lá ver o que acontece. Procurei me preparar aqui o máximo para poder conseguir falar com vocês aí uma boa. Bom, basicamente a história, né, desse processo todo aí, dessa metodologia que eu vou conversar com vocês hoje. Então, o que a gente vai trazer, né? A gente vai ressaltar hoje a importância de se estudar, então, os números de cada PDV, né? Entrar ali e tentar esmiuçar efetivamente isso. E, logicamente, que durante uma hora não dá tempo de você fazer aqui um tratado sobre esse assunto. Então, nós vamos falar rapidamente sobre algumas etapas que podem ser implementadas se você for coordenador de vendas, se você tiver aí um time de campo que você gerencia, você provavelmente vai ter facilidade, né, de implementar isso que a gente vai falar aqui ao longo desse nosso pequeno encontro. A ideia é basicamente essa, que você possa implementar. Eu venho trazendo sempre temas relacionados a isso. E de onde, como é que todo esse processo começou? Bom, eu sempre gostei muito de números, eu sempre fui muito analítico, gostava sempre de parar para fazer composições, planilhas, análise, montar relatórios e tal. Então, eu sempre tive muita facilidade, né, para montar isso. Só que nem sempre eu fui tão analítico no sentido de tirar conclusões, né, sobre aqueles números que estava ali me deparando. Então, era uma situação assim, eu tinha um monte de dados, mas nem sempre aquilo se convertia em ações. Então, a partir do momento que a gente foi evoluindo aí na vida acadêmica e tudo mais, a gente foi absorvendo, né, esse pensamento, essa ideia de que a gente poderia, através das análises, poder elaborar perguntas, questionamentos que pudessem nos levar a um outro caminho,
né? E aí, eu passando pelas indústrias, eu comecei a ver, opa, peraí, tem aplicação isso, né? Eu lembro que logo lá no comecinho ainda da minha jornada em vendas, eu comecei a fazer alguns gráficos, né, de análise de desempenho de produtos que eu vendia na época na companhia de cigarro Souza Cruz, apesar de que ela tinha um volume alto de relatórios, mas eles não eram tão amistosos para que você pudesse visualizar ao longo do tempo e tal. Então eu comecei a fazer alguns desenhos, levava para casa, aquilo naquela época era tudo ainda meio manual, depois foi que entrou o computador, e de lá para cá eu só vim evoluindo, né, buscando sempre aprender alguma coisa a mais aí no processo, né? Então, basicamente, pessoal, a gente acabou se aprofundando aí, né, nessa leitura desses números. E hoje, em alguns períodos atrás, eu tive a oportunidade de fazer aí um roteiro bacana, viajando pelo Brasil e visitando diversas empresas de distribuição, e eu notei que essa questão de análise dos números é uma dificuldade, né? Você vê que quando você fala se você coordena a equipe de vendas hoje, ou então se você trabalha como vendedor de uma empresa de distribuição, a gente percebe que quando se fala sobre planejamento dentro de um time de vendas, esse planejamento geralmente ele tem assim, uma vida útil muito curta. Ou seja, se planeja muito para o curtíssimo prazo, dentro do mês, dentro da semana, dentro da quinzena, ou então para a próxima visita, ou seja, você tem um período muito exíguo, né, de planejamento. Basicamente é isso que a gente encontra de uma forma geral. Eu me lembro recentemente, quando estive saindo com a rota de vendas com um cliente, fazendo um trabalho de consultoria, e eu me lembro que quando perguntei, né, para o vendedor sobre qual era o plano daquele cliente que a gente ia visitar, não, o plano é vender, sei lá, 50 unidades de um produto qualquer. Mas qual é o plano dele? Porque quando eu me refiro ao plano, a gente entra numa linha de pensamento de um plano mais longo, de um plano de longo prazo, né? De um plano de 6 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, enfim. Qual é a ideia? Onde você quer chegar? Se você tiver isso melhor pontuado, você vai ter, obviamente, melhor chance de você avançar mais passo a passo, e você também poder controlar até onde você está chegando, o que você já fez, o que você não fez, o que funcionou, o que não funcionou. Ou seja, é uma situação, digamos, básica, mas que, infelizmente, a gente acaba não encontrando com a frequência que a gente gostaria, né, nos times de vendas externas de uma forma geral. E essa situação específica que eu vou tratar hoje ainda é um pouco mais complexa ainda, porque você acaba deixando oportunidades passar por não parar com o time de vendas para fazer um exercício simples de estudo dos números, dos resultados do cliente, olhando um pouco mais no detalhe, não somente na linha final, porque o cliente compra uma média de 10, 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, independente do valor que seja, e você vai acompanhando somente o número total. Lógico, essa análise também é importante para você saber como é que você está, como é que ele está em relação ao ano passado, como é que ele está dentro do ano. Essa análise é fundamental. Mas somente essa análise não é suficiente, não te dá subsídios para você poder pensar em criar alguma coisa nova, pensar em, bom, o que está por trás daquele número, né? E aí as pessoas que já me acompanharam em outras circunstâncias, em outros encontros aqui no Sellout Experience, vão saber que quando eu falo de análise numérica, eu estou falando realmente da gente descer e mais para um nível mais profundo, né? De nós realmente abrirmos um pouco mais o leque das informações do cliente e tentarmos compreender o que está formando realmente, o que está compondo realmente aquele número total do cliente. Então, e eu não tenho encontrado isso, né? Eu tenho encontrado, pelo contrário, na maioria das vezes, quando as equipes param para fazer, por exemplo, reunião de planejamento, né?
A reunião de planejamento muitas vezes, ela tem uma cara assim meio que parecida, né? Muito frequentemente ela é meio que uma reunião de distribuição de cotas. Então você tem lá um número que a diretoria ou que a gerência definiu, e que você vai simplesmente fazer uma distribuição, olha, até tanto para você pega 10%, você pega 10%, divide lá, tem 10 vendedores, 10% para cada um, e seja o que Deus quiser. Então, isso não é totalmente ruim, pelo menos você tem algum tipo de parâmetro, mas pode ser melhor, né? Então, a proposta aqui de hoje é a gente falar um pouco sobre uma alternativa que você pode implementar junto ao teu time de vendas, no sentido de você fazer alguma coisa mais qualificada, né, um pouco mais detalhada, e tentando também ajudar o time a se guiar um pouco melhor com mais ações, né, com mais atividades, com outras atividades complementares, e você saindo de uma sala de reunião mensal, sei lá, qual é a frequência que você tem estabelecida com o seu time, mas que você saia dessa reunião com algo mais consistente para que você possa gerenciar. Ou seja, se você simplesmente distribui o número, não, aquele vendedor ficou com a responsabilidade de fazer 100 mil reais, 50 mil reais de faturamento esse mês, 200 mil reais de faturamento esse mês, e você vai só monitorando esse número, vai ligando uma vez por semana, ou então passando mensagem para acompanhar, para saber como é que está o desempenho dele. Olha, eu estou a 10%, estou a 15%, é parte do processo de gestão, de gerenciamento. Só que a gente pode melhorar um pouco mais isso, agregando um pouco mais de complexidade gerencial, talvez, por exemplo, estabelecendo pelo menos um grau de ações um pouco mais detalhadas, por exemplo, dos 5 ou dos 10 maiores clientes de cada rota, e você, como gestor do time, poder ter essas 5 ou 10 ações na sua mão por cada vendedor e poder monitorar isso, né? E monitorando esse tipo de ação. São ações de introduções, ações promocionais, ações que podem impactar no preço, enfim, as ações que você possa encontrar de oportunidade dentro do ponto de venda. Basicamente essa é a linha que eu estou preconizando, né? A gente fala sobre, quando a gente fala sobre essa questão do sellout. Então, não dá para a gente pensar no número somente como um número global. A ideia é realmente aprofundar um pouco mais, descendo um pouco mais, né? Para você poder, aí sim, ter as ações que vão compor aquele número do cliente. Mas o desafio ainda é fazer com que o time compreenda isso, né? Então, não adianta, e aí entra uma questão aí de postura, né? A nossa postura como gestores de vendas, né, desse time de campo, é que nós precisamos, de alguma forma, treiná-los para isso. Porque, observe, as pessoas não acessar ou para lidar com números. Nem todo mundo tem essa facilidade, né? É um pré-requisito para você trabalhar com vendas externas, é um pré-requisito que você tenha, né, algum tipo de conhecimento, que você conheça os números, que você saiba fazer as operações básicas e tal. Mas fazer ou desenvolver as pessoas para interpretar números, para se auto-questionar, né, sobre o que ela poderia fazer para modificar aquela tendência, analisar tendências e descobrir talvez o que ela pode fazer, é um outro estágio, né, e que muitas vezes a gente precisa, na verdade, desenvolver, começar a trabalhar a habilidade nas pessoas de vendas, né? E quando você não para analisar esse tipo de necessidade, se você não percebe, né, essa necessidade do teu time de vendas, você vai passar batido por isso e vai continuar fazendo o que você está fazendo e provavelmente encontrando aí dificuldade para fechar os seus números, as suas cotas, seus objetivos anuais, ano a ano, mês a mês, e isso vai continuar desse jeito. Então, o que eu quero propor? Propor aqui a proposta aqui hoje realmente é um desafio, uma mudança aí de paradigma, né? É algo simples, não é nada complexo, o ponto precisa começar a fazer. Eu vi isso agora, essa semana eu estava fazendo aí uma das mentorias que eu estou trabalhando com um pessoal de uma distribuidora de São Paulo. Eu propus exatamente isso que eu vou falar aqui hoje, né, em relação a esse modelo de análise inicial, de estudo inicial,
E eles fizeram a pessoa fez, a coordenadora fez essa ação agora há 2 semanas atrás aproximadamente, e encontrou lá diversas oportunidades, né, de você, por exemplo, pensar que você tinha clientes, por exemplo, que estão na lista dos 10 maiores clientes de determinadas rotas que não trabalham com as linhas principais de produtos da distribuidora. Então, isso pode acontecer, não é, mas você vai dizer assim, mas o cara, você está falando o que é óbvio, a gente faz isso todo dia. Sim, mas se você tirar esse modelo de relatório que eu vou sugerir para você daqui a pouco, você provavelmente vai encontrar esse tipo de oportunidade, e se eu não falasse para você, e talvez você não fosse lá agir e fazer o relatório, talvez você fosse deixar esse problema para esse tipo mais, quanto tempo? 6 meses, 1 ano à frente. Então, o desafio realmente aqui é nós pararmos, né? É pararmos para fazer o processo. Reunir o time de vendas, bater um papo com todo mundo, organizar a estrutura, né, de uma reunião para tratar sobre esse tema. Eu digo que se você parar aí numa sessão de 2, 3 horas para fazer esse trabalho que eu vou sugerir, você vai ter aí um resultado surpreendente. Você vai ter aí diversos insights, diversas alternativas de ações que você pode implementar junto ao teu time de campo, tá? Então, enfim, basicamente é isso. Por onde é que a gente pode começar? Então, eu falo sempre que essa ação ela tem que partir de cima, né? As pessoas que estão aí na coordenação, as pessoas que estão aí na gestão, é que precisam realmente chamar a galera, né, para fazer, provocar realmente o pessoal para fazer a reunião, porque senão você vai acabar, né, não rolando, né, vai acabar ficando do mesmo jeito. Então provoca você, se você é o coordenador, se você é o gerente de uma equipe de vendas, provoca, marca uma reunião, se prepara. Eu sugiro que você se prepare, né? Eu vou tentar passar para você aqui um modelo de material que você pode utilizar para fazer esse tipo de reunião, que é simples. Agora você vai precisar efetivamente se preparar. Se prepare antes, faz aí a tua análise inicial, veja o que você pode encontrar com os seus olhos, né, olhando detalhadamente ali, o que você pode encontrar de oportunidades, e depois você chama o time de vendas e provoca, então, eles para começar a pensar dessa maneira que a gente está aqui sugerindo, né? Então, basicamente, pessoal, a questão que a gente enxerga, né, como oportunidade é que isso não está presente, né? E se você está me ouvindo aí agora, está à frente de uma equipe de vendas, ou então é um vendedor, e você pode estar se perguntando assim, poxa, mas será que é tão diferente o que Gilberto está falando? Não, não é nada de outro mundo, não. É algo simples, só que a grande maioria das pessoas não estão fazendo. E a gente tem observado isso acontecendo em grandes empresas de distribuição. Você acaba fazendo as análises dos números muito globais, né, total de vendas, ou então total de linha, né? Eu sempre digo que a minha filosofia de pensamento em relação ao portfólio de produto de uma empresa de distribuição é que, assim, eu entendo que tem um portfólio, mas na verdade eu não entendo. Quando eu me refiro à equipe de vendas, eu preciso mudar essa chave. Eu não posso ficar falando de portfólio total, eu tenho que começar a pensar em a quantidade de itens que compõem esse portfólio. Se são 300, 400, 500, 1000 itens, enfim, são itens que compõem esse portfólio. E o vendedor, o responsável lá na ponta por colocar esse portfólio na rua, tem que olhar para esse portfólio de forma aberta, né? São 1000 itens que tem que ir para o ponto de venda. Eu tenho falado que a gente aprendeu isso ao longo do tempo, e todo mundo que trabalha com distribuição tem essa filosofia. Você quer pensar o seguinte: eu tenho um portfólio e eu quero colocar todo ele na rua. O pensamento macro é esse, né? Talvez seja utópico, mas ele é o pensamento que todo mundo busca. Mas eu vou demorar 100 anos? Pode ser que sim, não tem problema nenhum. Ele é utópico, como disse, ele é muito difícil de ser alcançado, mas ele precisa estar presente constantemente nas nossas mentes. Nós temos que estar sempre nos provocando sobre o que eu vou fazer para incrementar a presença de produto no ponto de venda.
Então, eu diria que essa é a chave, né, do negócio. Semana passada, no nosso evento, eu fui perguntado por alguém sobre o que era mais importante, né? Se era importante positivação ou faturamento, ou volume de faturamento no ponto de venda. Se você não começar, se você não introduzir, se você não começar a fazer o fracionamento de produto no ponto de venda, a distribuição, né, que essa é a missão, né, das empresas distribuidoras, se você não começar esse fracionamento, não introduzir 2, 3, 4, meia dúzia de unidades para você começar a fazer o processo com a maioria do teu mix de produto, você nunca vai ter faturamento elevado, a não ser naqueles produtos que são já consolidados dentro do portfólio que você tem, né, de acordo com o fabricante que você trabalha. Então, essa questão é uma questão séria e que a gente acaba deixando ela passar, né? Eu estive à frente também de uma operação de distribuição de uma grande empresa. Eu fui distribuidor mais por alguns anos no estado da Bahia, e nós tínhamos um trabalho muito forte em cima desse contexto que eu estou aqui me referindo. Então, a gente fazia análises criteriosas e muito frequentes, né, na busca por incremento de mix de ponto de venda, no ponto de venda. Era uma cobrança constante, né? Eu estava sempre ali provocando o pessoal, assim, mas o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Então, um ponto importante, antes da gente entrar no tema propriamente dito, é que, por mais que você encontre oportunidades, né, de incremento de mix de produto em qualquer ponto de venda, vai ser preciso aí uma etapa super importante, né, de planejamento, que é exatamente de você organizar esse fluxo de produtos que você vai oferecer para o ponto de venda. Então, se você tem lá, por exemplo, e aí vai lá a primeira dica, né, sobre o que a gente vai falar hoje, nesse modelo de análise que eu estou propondo. Quando você tira, por exemplo, um relatório acumulado dos seus 10 maiores clientes de uma rota qualquer, ou então da sua área, como se você é um gerente de vendas, se você tira um relatório dos 10 maiores clientes da sua área, e você, nesse relatório, gera, então, um extrato acumulado do que esse cliente comprou de janeiro até... Nós estamos agora em setembro, então, de janeiro até agosto desse ano de 2020. Você vai fazer, então, a contagem do número de itens que esse cliente seu comprou, que ele está nessa relação aí dos 10 maiores clientes da sua área, da sua gestão, ou então da sua rota, se você é vendedor. Então, você vai fazer um comparativo e vai ver o seguinte: bom, peraí, eu tenho aqui, sei lá, 20%, 30% dos meus itens totais. Se o meu portfólio é composto por 1.000 itens, eu tenho aqui 100 itens, 150 itens, 200 itens nesse ponto de venda. Então, eu tenho aí uma oportunidade gigantesca ainda de expansão, né, de mix de produto nesse ponto de venda específico. Ah, mas você vai me dizer assim, não, mas tem itens que são inadequados, que são incoerentes para esse ponto de venda, não cabem nesse ponto de venda. Sim, é verdade, você vai muito provavelmente, sim, encontrar itens que também não se adequam. Então faz o seguinte, tira todos eles da lista, né? Vai lá, faz lá a análise, pega lá um Excel, faz um comparativo e tira, então, esses itens que você acha que você não... Realmente, olha, esses itens aqui não cabem nesse PDV, sem problema nenhum. Mesmo assim, você vai ver que se você tem lá 1.000, você vai tirar lá 200 itens, por exemplo, e você ainda vai ter um saldo gigantesco, né, de produtos que você ainda pode introduzir. E aí você vai introduzir isso tudo de uma vez, você vai colocar, vai chegar numa proposta gigantesca de introdução, você vai mudar a cara toda da área de venda do cliente, as gôndolas, checkouts vão ficar todas abastecidas 100% com o seu portfólio de uma única vez. Bom, se ter todo o seu portfólio no PDV já é alguma coisa difícil, é utópico, né, como a gente acaba falando, isso também é uma outra situação que é extremamente difícil de acontecer, de você pegar o seu portfólio inteiro e introduzir. Então, você vai ter que ter aí um cuidado muito grande com esse processo, né? Se você tem lá um volume qualquer de itens que você ainda não introduziu, você vai ter que organizar esse processo. Vai ter que criar aí uma priorização, provavelmente selecionando um número menor de itens para uma primeira inserção, para um primeiro modelo de proposta, depois você vai buscar num segundo
você vai chegar muito provavelmente você vai chegar numa primeira proposição com um número qualquer de itens, vamos imaginar que sejam 30 itens na sua primeira proposta, e você provavelmente vai ter recusa de alguns. Né? Você vai conseguir introduzir desses 30, talvez a metade, talvez 20 itens, então 10 vão sobrar, 10 vão voltar para a sua lista, digamos assim. Não quer dizer que eles jamais serão introduzidos, mas naquele momento a proposta que você fez não viabilizou a introdução de todos os 30. Então, a questão aqui é gerenciar esse fluxo, né, de itens que você ainda não conseguiu introduzir. Aqueles itens que você já introduziu, precisa ter depois todo o processo, então, de cuidado com eles, né? Porque você vai ter que ter aí um cuidado promocional, gestão de preço, gestão de posicionamento na gôndola, para saber se eles estão efetivamente nos lugares corretos, enfim, se eles estarão ali precificados corretamente, se eles estarão com as promoções adequadas, né, para o ponto de venda, para que ele comece a girar, para ter o giro inicial dentro daquela loja que você desenhou. Então, o desafio aqui talvez o primeiro ponto bom, eu tenho sim, está claro para mim que eu tenho, de repente, uma oportunidade, né, que pode ser tirada, pode começar a aparecer a partir dessa simples análise, né? Então, é um relatório onde você vai comparar o que o cliente tem positivado até agora, efetivamente, o número de itens, não é a quantidade que cada item foi comprado, mas é o número de itens que foram comprados, e depois comparar os itens que esse cliente já comprou com os itens que você tem disponíveis, ou os itens que você acha que seriam coerentes para esse ponto de venda. E aí sim, estabelecer, então, eu tenho aqui uma diferença. Se eu tenho 100, eu tenho 30 no ponto, eu tenho 100 itens na minha tabela de preços, eu tenho 30 itens nesse cliente, eu tenho 70 itens que eu tenho oportunidade. Então eu vou pegar os meus primeiros 15, meus primeiros 20 e vou montar um plano de ação para introduzir agora na próxima visita ou no próximo mês. E depois, consecutivamente, fazendo aí um pacote promocional ou alternativas, porque assim, você vai encontrar, muito provavelmente, oportunidades diversas para você trabalhar com esse mix que você ainda não introduziu. Então, a gente vai provavelmente pensar o seguinte, eu já encontrei oportunidades no seguinte sentido, você chegava no ponto de venda, por exemplo, e ele não tinha itens daquela categoria, você fez uma seleção com 15 produtos, por exemplo, e você chegava no ponto de venda e não encontrava itens daquela categoria. Me lembro de 2 casos que foram bem marcantes. Engraçado que os dois foram em segmentos distintos, mas com um produto parecido. Foi no segmento de higiene e beleza, só que um foi no mercado pet e o outro foi no mercado de cosméticos. Então foi mais ou menos assim, nós fomos fazer uma visita numa loja, uma grande loja, um grande varejista do varejo pet, e esse cliente ele tinha um mix muito grande, muito amplo e tal, e da distribuidora ele já trabalhava também com um portfólio bacana já. Só que um item chamou a atenção, ele não tinha um tipo de shampoo para um tipo de pelo de cachorro específico, que essa empresa, por sinal, vendia. E, ou seja, olha só que coisa interessante, né? Então, assim, ele tinha lá um mix já realmente bastante grande, só que especificamente esse produto, e era um produto que tinha, em tese, uma boa, digamos, uma boa aderência, né, ao mercado. Era um tipo de pelo presente, muito presente, pelo branco, muito presente em animais, tipo poodles e tal. Então, ou seja, era um produto que tinha uma digamos, capacidade boa, né, de estar presente no ponto de venda e ter giro sem problema nenhum. Então, um ponto aí interessante. O outro também foi parecido com isso, só que foi daí numa loja, no PDV de cosméticos, onde a gente foi identificar também um tipo de cabelo, né, feminino que naquela loja específica ela não tinha, ela tinha uma diversificação bastante grande, isso foi lá no Espírito Santo, se não me engano, em alguma loja ali próximo da região metropolitana de Vitória, a gente visitando e nos deparamos então com esse cenário de uma loja que não tinha um tipo de cabelo específico, cabelo encaracolado para pessoas de pele mais de pele escura, enfim, não tinha esse tipo
específico naquela loja com essa composição, né? Então, com aquela composição específica do produto. Ou seja, então, na medida que você começa a fazer esse estudo, e obviamente você vai ter que sincronizar o seu estudo de produto com as oportunidades do ponto de venda, você vai acabar encontrando outras oportunidades. E depois você vai escalonando isso, né? Como eu falei, você vai buscar de repente isso, os produtos que não tem no ponto de venda, as categorias que não estão presentes. Depois, no segundo momento, talvez você vai buscar aqueles produtos ou aqueles segmentos, aquelas categorias que você vende que sejam ou que ofereçam pouca resistência, que talvez tenham menos concorrentes presentes no ponto de venda. É uma segunda alternativa, né? Se você tem lá, se o cliente só tem um produto naquela categoria, pode ser uma coisa interessante você oferecer uma segunda alternativa, ou seja, você pode construir aí uma argumentação forte para ele, né? Colocando ele, por exemplo, em dúvida sobre o risco de ter somente um produto do ponto de venda. Vai que esse produto acontece alguma coisa com o abastecimento, com a distribuidora, então com a fábrica ele pode ficar sem uma alternativa para o consumidor final, né? Então é sempre importante falar sobre isso, né? Quando você pensar em fazer a introdução dos seus produtos. Depois você vai provavelmente encontrar também produtos que você já tem no ponto de venda, outros concorrentes, né? Outras empresas já vendendo, e que possivelmente tenham já uma posição consagrada, já tem um giro interessante, ou seja, são concorrentes que vão realmente dificultar aí o seu processo de introdução. Então, a questão agora bom, e aí, como é que você vai trabalhar isso, né? Aí você vai começar provavelmente a ser um pouco mais exigido, né, a questão aí da inteligência de vendas, para que você começar a buscar efetivamente argumentos para que você consiga então garantir, passar por cima dessa barreira, né? Inclusive fazendo estudo de produtos. Essa semana também uma outra pessoa na mentoria, foi bacana esse exercício que nós fizemos, porque a proposta era que se estudasse os produtos concorrentes, mas no nível mesmo de abrir produto, olhar a composição, ver cheiro, sabor, perceber realmente os produtos que eram concorrentes diretos, né, desse produto da empresa que essa minha mentoranda trabalha, e ela fazer o comparativo. Realmente ela conseguiu ver diversas coisas importantes, né? Então, esse é o ponto. Se você vai para a briga, né, e vai encontrar lá concorrentes que já estão consolidados naquele ponto de venda, já tenham um histórico, digamos, concreto de sellout, para você conseguir passar por essa barreira, você vai precisar de uma argumentação mais técnica e maior embasamento para você mostrar para o cliente realmente qual pode ser o seu diferencial, né, em relação aos produtos que ele já tem lá no ponto de venda. Então, essa é uma linha importante. E ainda tem uma outra linha, né, que a gente consegue identificar, eu consigo ver ela presente também. Isso acontece em todas as categorias, dá para dizer que em todos os segmentos aí, né, tanto no canal alimentar quanto em outros canais, canal pet, canal cosméticos, isso também acontece, que são aqueles produtos consolidados, né? Você tem lá aquele produto, aqueles mega produtos que estão lá no ponto de venda e tal, e que, por exemplo, tem lá 2 ou 3 já presentes e tudo mais. É um pouco parecido com a linha anterior, mas eu quero só destacar porque tem uma diferença. Só que tem um detalhe importante. O cliente pode até dizer que ele está tendo um belo resultado, ele está tendo um desempenho bacana desses produtos, só que tem uma questão por trás aí de bastidores que nem sempre todo mundo fica sabendo. Por exemplo, eu tive há poucos dias falando também com uma outra pessoa, que também eu faço atendimento. A situação era mais ou menos assim. O cliente dizia assim, não, eu não vou colocar o seu produto porque eu já tenho aqui 3 ou 4 dessa categoria e tal, e tenho já um bom resultado e tudo mais, tal. Tá bom. Só que quando você vai investigar, eu tenho 3 ou 4, o fato de o cliente te colocar isso como uma objeção, nem sempre esse contexto fica realmente muito claro, né? Porque nós sabemos do mercado que as empresas não conseguem nem sempre manter um alto
padrão de qualidade, de atendimento, de satisfação com as suas políticas comerciais, com as suas políticas de atendimento e tal. E aí a proposta era que a gente fizesse uma investigação um pouco mais aprofundada sobre o nível real, né, dessa relação do fornecedor com o ponto de venda, para saber se de repente dali não conseguia se tirar algum tipo de oportunidade. E foi aí que a gente acabou descobrindo, nesse caso específico, né, que tinha ali, de repente, uma oportunidade com um dos fornecedores que estavam meio que deixando a desejar, né, vamos dizer assim, no seu atendimento. Então, ele, apesar de o cliente manifestar inicialmente o desejo de continuar do jeito que estava, mas ele acabou sendo convencido que, no final das contas, ele poderia ter um serviço melhor por parte dessa distribuidora que estava fazendo a proposta de introdução de itens, do que uma outra que estava já no páreo e estava lá competindo com outras empresas, com outros produtos lá do segmento. Então, basicamente é isso, né? Então, assim, a questão importante que nós, então, não podemos perder de vista é que toda essa complexidade ela vai precisar ser muito bem administrada, né? Eu não posso, se eu fiz uma proposta de introdução no mês de setembro de 2020, né, de um determinado pacote de produtos, eu não posso pensar em abandonar, por exemplo, aqueles itens que não foram introduzidos. Eu comentei agora há pouco que, poxa, mas esses itens precisam voltar para essa lista, né, de itens a serem introduzidos novamente, para que eu volte lá, de repente não em outubro, mas talvez em novembro, ou em dezembro, ou em janeiro, novamente a carga com esses itens que eu não consegui introduzir agora, fazendo isso virar algo que seja cíclico, né? Isso tem que ser dinâmico, ele tem que estar circulando o tempo todo. E o outro cuidado, que é um cuidado super importante, né? Nessa análise que você vai fazer do relatório de quantidades de produto, de itens que foram comprados pelo PDV, tem uma característica interessante dessa análise que pode te ajudar também a descobrir alguma coisa bacana, que é o seguinte, eu percebo isso como um ponto assim que também que a gente acaba deixando passar de oportunidade. Então você tem aí, na sua empresa de distribuição, você tem provavelmente itens, né? Uma curva ABC de itens. Então você tem lá o primeiro, segundo, terceiro, quarto, 10º item da sua lista. Você sabe, com certeza você deve saber quais são os seus 10 maiores itens de venda na distribuidora. Então, provavelmente, esse número é o reflexo do que acontece com a sua área de atuação de uma forma geral, né? Então você provavelmente deve estar com isso na sua cabeça. Então, a questão é que, interessante, é que você nessa análise que a gente está falando aqui do seu cliente, a pergunta que eu faria, o que você pode fazer para o seu time de vendas, né, se nesse cliente, ou se nesses clientes que você tirou o relatório, essa realidade dos 10 maiores itens da regional, da distribuidora, também estão refletidos, né, nesses clientes. Ah, mas tem clientes que vão mudar e tal. É verdade, vai ter sim aquele cliente que tem lá um comportamento específico, que está em áreas diversas, né, áreas mais, tipo, o cliente está uma delicatessen, de um bairro ultra mega, onde somente a população vive. Então você vai ter lá um comportamento, um portfólio totalmente diferente, realmente, né, de composição de mix nesse caso. Isso precisa ser considerado. Mas a questão aqui não é que todo mundo tem que ter, né? Não serão todos os clientes que terão que ter o mesmo perfil de produtos que impacta na sua regional, na sua empresa de distribuição. É claro que não. Mas a pergunta o que se pode fazer para alavancar itens que provavelmente não estejam nas primeiras posições e que deveriam estar nas primeiras posições nesse ponto de venda? É uma interrogação que cabe aí, provavelmente, algum tipo de ação. Vai gerar para você, provavelmente, aí algum tipo de interrogação, de complexidade, e que você pode, a partir daí, então, tirar algum tipo de providência, né? Poxa, eu posso fazer lá uma ação promocional, eu posso fazer um leve ganho, eu posso fazer
uma experimentação, uma degustação, um impulsionamento, uma ponta de gôndola, enfim, vai surgir aí N circunstâncias, N possibilidades que você vai poder aplicar para trabalhar, então, o portfólio ativo do cliente. Porque nós, na equipe de vendas, né, junto à equipe de vendas, nós vendedores, né, de PDV, vendedor externo de PDV, nós temos dois pratos para equilibrar. O primeiro prato são os itens ativos do ponto de venda e o segundo prato são os itens que não estão ativos ainda, que a gente precisa colocar para dentro. Então, assim, nós temos que ficar ali balanceando, né, sempre nessas duas instâncias, mas que nós não podemos nos esquecer, né, de nenhuma delas. Então, basicamente, esse aí é o escopo aí que eu estou querendo trazer para vocês. Vou dar uma paradinha rápida aqui, só para deixar aqui o QR Code. Se você está me assistindo aí pelo computador, basta que você mire aqui para o QR Code do LinkedIn aqui, que eu acabei de colocar na tela, e você vai lá para o LinkedIn e vai me achar para que a gente faça aí, você busque lá se conectar. Se você ficou afim e gostou e está afim de repente participar das outras semanas, toda quarta-feira às 17 horas a gente vai falar sobre a cultura do sellout. O Sellout Experience é um evento que vai acontecer todas as semanas. Obviamente, depois, lá na frente, a gente vai diversificando os assuntos, vamos modificando aí os temas para sempre estar conectado com as necessidades e a realidade aí do ponto de venda e das empresas de distribuição. Bom, então, o contexto era esse, né? O contexto que eu queria trazer era esse, que você pudesse fazer essa reflexão. E aí, qual é a sugestão, né? Então, bom, ficou fácil aí, né? Bom, tira um relatório do cliente, faz análise, então, do número de mix que esse cliente comprou, faz o comparativo com o que você tem disponível, que você acha coerente, que seja para esse cliente possível de realmente trabalhar. E depois disso vão começar, então, as questões sobre o que fazer, né? Você vai ter que aí estudar política comercial, rever aí todas as suas estratégias para você gerar os possíveis pacotes de introdução, gerando aí impulsionamento e aumentando certamente o ticket médio, né, de cada ponto de venda. Bom, mas isso... Bom, você está fazendo isso, né? Você está aí, você é coordenador de vendas, você é gerente de vendas, você está fazendo isso aí, esse exercício que eu estou propondo, e agora, bom, agora tem que organizar com o time de vendas. Faz o seguinte, marca com o pessoal. Gera os relatórios, provoca a reunião, avisa antecipadamente que você vai fazer esse tipo de ação que a gente está aqui comentando, né? Provoca e seja o exemplo. Tente apresentar para o cliente, ou para o cliente não, mas para os vendedores, tente apresentar para os vendedores a sua análise, pegando lá, exemplificando realmente, né, a análise, por exemplo, dos seus maiores clientes da empresa, vamos lá, ou então de um cliente apenas, fazendo uma análise bem detalhada, mas conduzindo o teu time nessa análise, para que eles possam entender, né, do que você está falando e seguir, de repente, aí o teu exemplo na sequência. Então, não adianta simplesmente você tirar relatório, mandar por e-mail, por exemplo, complete aí os itens que você acha que deve ser. Não faça isso, não faça isso. Traz o pessoal, agora nós estamos aí com a possibilidade dos encontros online, né? Então, assim, pode fazer online sem problema, faça a reunião, então, online, mas assim, procura exercitar ao vivo, né? Deixa para... Não pede para preparar antecipadamente, não. Faz a análise junto com o pessoal. Compartilha a sua tela, vai exemplificando. Se você já pode se reunir, se você já está fazendo reunião com o seu time de vendas presencialmente, se a tua região já permite, eu desafio você a fazer presencialmente. Presencialmente vai te dar um resultado certamente bem diferenciado, porque quando a pessoa vê, analisa, você consegue perceber também ali a percepção dela, a receptividade dela sobre o tema, né? Isso é positivo, então. Mas tenta provocar isso realmente, tenta fazer esse bate-papo com o pessoal para você poder fazer, então, a análise e a implementação disso, né? E, acima de tudo, depois, né, o que a gente percebe é que essas iniciativas, muitas vezes, elas sabe aquela coisa de fogo de palha, né?
pega assim e tal, rapidinho, e pô, queima, que é uma maravilha. Só que depois não há continuidade. Então, a provocação aqui ainda segue. Eu te desafio a faz a primeira vez, faz o bate-papo com o pessoal, faz a reunião de orientação, treinamento do time e tal, e depois marca uma agenda para fazer as revisões. Porque eles vão precisar de suporte também para fazer a implementação disso. Né? Provavelmente você vai conseguir nessa reunião fazer o desenho de algumas ações, de algumas proposições para determinados clientes e tal, para que eles possam sair já no dia seguinte, na semana seguinte, para implementar isso no cliente. E aí a questão é começar a entender o seguinte: o que deu errado? Se você foi lá, implementou, apresentou, fez a proposição para o cliente, o que não funcionou? Né? O que funcionou, né? E o que não funcionou? Quais foram as dificuldades? Quais foram as barreiras encontradas? Porque você vai começar a perceber aí que você vai ter vendedores que vão lá e vão detonar, né, vão fazer o fechamento muito rapidamente, vão conseguir introduzir os novos produtos muito, muito rapidamente, mas outros vão ter uma dificuldade maior, até de apresentar. Então você vai começar a perceber aí as necessidades de capacitação que o teu time tem também. Você vai poder, de repente, ir lá junto com ele, fazer uma primeira apresentação para demonstrar para ele como é que deve ser feita aquela a apresentação desse tipo de proposta e tal. Então, basicamente, é isso. Não deve ser uma ação pontual. Tá? A ideia aqui é que a gente comece a pensar numa questão realmente sistemática, que você possa voltar isso mais vezes, né? Eu gostava muito de introduzir isso nos temas das reuniões. As reuniões com a equipe de vendas, que geralmente as mensais, que são mais longas, né? Então uma parte da reunião era para tratar sobre isso, para tratar sobre números, análise de números. Aí você começa analisando 5, no mês que vem passa para outros 5, daqui a pouco você está fazendo análise de 20 e 30. E daqui a pouco você está provocando, inclusive, o vendedor para vir para a reunião para apresentar isso para você ou então para o resto do time, os resultados de cada um deles e tal. Isso cria um dinamismo de planejamento e de um novo comportamento no time de vendas fantástico. Então, agora, tem que começar. Né? Comece. O desafio é esse. Provoca aí o pessoal, tá? Se precisar de algum tipo de suporte, algum tipo de ajuda, manda para mim aí no direct aí uma mensagem, tem lá, vou colocar aqui também para você, se você quiser acessar o site, eu tenho um site que as pessoas se cadastram e lá eu mando o aviso toda semana sobre os temas, mando também geralmente o link de acesso, enfim, dá uma cadastrada lá se você quiser. Aí o QR Code está aqui, é só apontar o celular, ou então, peraí, vou colocar para você aqui o banner com o endereço do meu site. Aí, pronto. Aí, selloutx, gilbertobogado.com.br/selloutx. Você vai lá, cadastra, bota o teu e-mail, bota o teu telefone lá, e aí você toda semana vai receber um e-mail que eu mando, sempre avisando sobre os temas e falando sobre o que vai acontecer na próxima quarta-feira. Semana que vem a gente volta mais uma vez e estaremos por aqui. E qualquer dúvida, qualquer ponto, eu estou aí à disposição. Fica à vontade para me abordar, que eu posso, se eu puder, com certeza vou estar fazendo o máximo para te ajudar, ok? Gente, muito obrigado pela presença de todos, agradeço aí o apoio e estamos aí, Sellout na veia. Um grande abraço. Tchau, tchau.